Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Mais de 1.700.000 pessoas aguardam em todo o país a realização de perícias médicas e a análise de documentos para que possam receber benefícios previdenciários ou assistenciais pelo INSS. Mais de 500 mil dessas pessoas aguardam também para receber o benefício de prestação continuada, o BPC. E a espera é grande também em outros pedidos. Por exemplo, dura em média 171 dias, quase 6 meses, para a liberação do auxílio acidente e 63 dias para a concessão de aposentadoria por idade. E esses dados são do próprio INSS. Eu sou William França e é sobre esses números assustadores e o impacto dessa demora no atendimento aos segurados que eu converso agora com a deputada Gisela Simona, que representa o estado de Mato Grosso pela União Brasil, que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada, William, a todos que assistem aí o Palavra Aberta. É uma honra estar aqui e conversar de um assunto tão relevante, né, para grande parte da população brasileira. Eu vi que a senhora apresentou aqui na Câmara um requerimento ao ministro da Previdência Social para que explique esses números todos e estabeleça prazos. Isso dentro de uma proposta que o próprio governo está tentando resolver, uma vez que ele editou uma medida provisória para tentar encurtar essa fila, não é isso? Exato, né? Eu tenho sido constantemente aí abordada por vários cidadãos, exatamente reclamando, né, do tempo que tem demorado, ora para conseguir a sua aposentadoria, para receber um auxílio maternidade, um auxílio acidente, né, o BPC, enfim, outros benefícios aí que estão sobre o manto da Previdência Social, e vejam que há essa demora. Nós temos essa demora e quando o governo vem lá no dia 18 de julho, né, e sai essa medida provisória, né, para enfrentar a fila da Previdência Social no país, é algo que realmente aparece e surge uma esperança no fim do túnel para esse problema, né, que na verdade vem e geralmente nós precisamos da Previdência nos momentos de maior vulnerabilidade aí do cidadão como um todo. Então vejam que nós fizemos esse requerimento, né, nós queremos aí saber exatamente como é que está sendo esse enfrentamento à fila. Fiz uma visita presencial ao INSS lá no estado de Mato Grosso, para que na prática eu pudesse também saber como que isso está acontecendo, porque vejam que os próprios servidores aí lotados na autarquia, eles são chamados a extrapolarem a meta diária de trabalho, né? Eles têm um auxílio financeiro para poder atender além da fila, como nós temos aí a liberdade com que peritos, por exemplo, até de outros estados da federação que estejam num prazo menor, possam ir a estados que estão com atendimento mais atrasado, né? Tudo isso para agilizar essa fila. O que é importante, mas de novo, nós precisamos saber se isso é o suficiente para que essa fila realmente acabe no Brasil. É esse o objeto do seu requerimento, do seu pedido, para que o governo explique como é que vai funcionar na prática essas regras, essas mudanças para tentar agilizar. Mas eu queria saber a opinião da senhora, uma vez que a senhora já esteve até num posto do INSS. O que faltam? São servidores ou é uma questão de gestão? Qual é o problema que a senhora identificou? Eu identifico mais de um problema, William. Veja que nós temos aí um problema, sim, para atender a demanda, né, o número de servidores é menor do que a demanda tem. Nós temos agências insuficientes dentro do Brasil do INSS, tanto que muitas pessoas se deslocam aí quilômetros aí de distância para poder ser atendido mais rapidamente. E no seu estado essa é uma realidade, Mato né? Grosso, que é um estado continental, eu digo, né, nós temos aí cidadãos andando mais de 600 quilômetros para conseguir ter uma perícia um pouco mais rápido. Porque como o atendimento hoje ele é todo virtual, então quando você abre, você verifica que muitas vezes numa cidade mais distante é mais rápido do que aquela que é mais próxima de você. Digamos que é menos demorado. Menos demorado, exatamente. Mas eu tenho situações de quem hoje, conversando com um cidadão de Paranatinga, que é um dos municípios de Mato Grosso, que ele abrindo a tela, se ele for para Rondonópolis, que é a cidade mais próxima dele, só tem vaga para o próximo ano, né, de 2024 já. E se ele for para Água Boa, que é uma cidade ali quase 500 quilômetros de distância, ele ainda consegue para novembro desse ano. Então vejam aí, só para você ter uma dimensão. Ainda assim, daqui a 3, 4 meses. Exatamente. Né? Então é uma situação que depende de
de pessoal. Nós temos aí uma questão também do tipo de pedido, né? Vejam que hoje, se um cidadão, muitas vezes ele sofre um acidente, né? E equivocadamente, como ele tem que acessar online, e nós sabemos que essa inclusão digital não é uma realidade para todo o país, se ele faz a inclusão e na hora, ao invés de marcar um auxílio acidente, ele equivocadamente pede um auxílio doença, ou se ele eventualmente pede uma aposentadoria, né, equivocadamente. Por uma questão de uso da ferramenta. Uso da ferramenta, ou falta de conhecimento técnico mesmo de qual é o pedido que ele quer. Quando é feita a análise desse pedido, o servidor da Previdência, ele não pode, olha, não cabe aposentadoria, mas cabe o auxílio acidente. Ele simplesmente indefere e ele tem que entrar com esse processo novamente. Então, isso é muito ruim, porque vejam que, de novo, hoje, se você for direto numa agência do INSS, eles dizem que você não vai poder ser atendido, você tem que ir para o digital fazer. Então, eu acredito que nós ainda não estamos nesse estágio evolutivo aí do digital para fazer isso com todo cidadão. Nas comunidades um pouco mais carentes, mais né? carentes, e é isso, né? Você que é justamente quem, na maioria das vezes, é o usuário dos serviços do INSS, da Previdência Social. Então, há essa dificuldade. Então, também nós temos um problema então, do que é o correto, o pedido correto a ser feito, quando você tem o agendamento disso, o aviso, né? Porque aí muitas se socorrem de alguém para ajudar, né? É alguém de uma lan house, um advogado que ele foi procurar para fazer esse agendamento. Quando há um aviso da data, muitas vezes que antecede, pode até acontecer de anteceder ou mudar a data, isso vai para o e-mail ou para o celular de quem fez o agendamento. Não necessariamente do usuário. Do usuário, o que é um outro problema, porque agora, com a aplicação da medida provisória, eles avisam esses mutirões que estão ocorrendo por esse meio. Então, alguns mutirões que já foram realizados, a pretensão da quantidade de atendimento está sendo menor do que a que foi prevista. Então, isso também é ruim. Então, é algo que precisa melhorar, né? E a situação que a gente vê muito claramente é de você, então, aí ter uma facilidade maior na recepção dessa demanda, na agilidade, né, do atendimento, e você ter mais unidades em todo o Brasil, né? Nos municípios mais longínquos aí desse país, é preciso ter, sim, um atendimento presencial do INSS. A senhora já teve alguma resposta do governo, do Ministério? Não, ainda não tive, né? Isso passa pelo nosso presidente, o Arthur Lira, que já deferiu o pedido, já foi para o Ministério, né? Estamos aguardando essa resposta e queremos ela antes, inclusive, da conversão, né, em lei da medida provisória, até para se fazer os ajustes que são necessários. Então, ali a gente pede não só a quantidade, mas a gente pede, por exemplo, informações sobre quais são exatamente os caminhos que o INSS precisa para poder fazer com que essa fila, por exemplo, nos mutirões que estão sendo realizados, ela se estanque, mas não voltem a crescer no país. Ela seja efetiva, né? Exato. Essa medida tenha efetividade, não é exatamente. Isso? É o que nós precisamos e é o que o beneficiário precisa para ter dignidade nesse momento de doença, nesse momento, muitas vezes, de um acidente, né, de um período de maternidade ou da sua aposentadoria tão almejada ao longo de toda a vida. Muito bem. Nós estamos caminhando já para o final, mas antes eu queria saber da senhora, a senhora está chegando aqui na casa, na Câmara dos Deputados, a senhora tem um mandato voltado para essas questões sociais? Qual é a sua pauta principal aqui? Então, toda a minha vida pública, William, é voltada muito para a defesa dos serviços públicos, né? Eu sou servidora pública no estado de Mato Grosso, junto ao governo do estado, como advogada na área do PROCON, da defesa do consumidor. Fui dirigente do PROCON Mato Grosso por mais de 10 anos e ali eu digo que eu consegui ser a voz de muita gente, né? Levando informação, porque hoje o cidadão brasileiro ele é muito carente de informação sobre os seus direitos, os seus deveres. Então, quando a gente participa dessa fase da vida e todos nós somos consumidores, você acaba tendo, né, essa receptividade, essa boa receptividade. Então, é por isso que tenho aí essa bandeira da defesa dos consumidores, né, da defesa da mulher, que nós temos aí um número recorde no parlamento, mas ainda é só 15%, então nós precisamos aumentar o número de mulheres na política, e a questão dos serviços públicos, que é tão importante. Todos nós precisamos dos serviços públicos, né, e há essa necessidade da melhoria
da qualidade, da eficiência, da entrega desses serviços, e o meu mandato está aberto exatamente para aqui colaborar com essa eficiência. Muito bem. Deputada Gisela Simona, seja muito bem-vinda e sucesso no seu mandato. Eu que agradeço e quero aproveitar aqui a sua audiência para deixar nossas redes Gisela Simona Oficial para que possam acompanhar um pouco mais do nosso mandato. Muito bem. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o tema sobre o qual conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. E fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok e também as da deputada. Novamente, muito obrigado por sua atenção.